Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, muita informação para você. A gente traz um resumo das discussões promovidas durante a reunião anual da SBPC quanto à necessidade da neoindustrialização no Brasil. Saiba como e por que o país deveria investir em tecnologia para gerar riqueza e distribuir renda com empregos na indústria 4.0. Você também vai ter informações sobre o andamento da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, evento que começa na próxima semana. Durante a reunião anual da SBPC, foi apresentado o e-book que contém uma síntese de todas as reuniões temáticas realizadas em todo o país sobre o tema. Você também terá informações sobre o trabalho do CEMADEM, que está monitorando a seca que avança em todas as regiões do país. Mas antes, a gente fala para vocês um pouco sobre a situação da Avibraz, a ex-gigante indústria bélica brasileira, que está em recuperação judicial e com funcionários em greve, sem receber salários há mais de 1 ano e meio. Depois de diversas propostas de aquisição terem sido apresentadas e virem a público, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, apresentou no Congresso Nacional na última semana um projeto de lei para nacionalizar a companhia. Veja os detalhes. O projeto de lei 2.957 de 2024 declara a desapropriação por utilidade pública da empresa Avibraz Indústria Aeroespacial S.A. para salvaguardar a segurança nacional e a defesa do Estado, bem como a autonomia e a indústria nacional. Ainda segundo o projeto, a desapropriação da Avibraz tem como objetivos fundamentais reforçar a posição estratégica da defesa do Brasil, da segurança nacional e da defesa do Estado, transferindo ao setor público as atividades estratégicas mantidas pela empresa. Contribuir para o fortalecimento da base industrial de defesa do Brasil e da economia nacional, especialmente por meio da garantia da preservação dos fornecedores da Avibraz, dos empregos e da base tecnológica da companhia. Permitir a retomada de investimentos nos projetos em andamento da empresa, bem como a elaboração de novos projetos, garantir às Forças Armadas o abastecimento perene de insumos estratégicos à operação, garantindo também independência com respeito a políticas e sanções estrangeiras contrárias ao interesse nacional, além de possibilitar que a administração pública direcione investimentos para projetos essenciais à defesa do Brasil. Na justificativa do projeto, o deputado afirma que a Avibraz é a maior empresa privada do segmento de defesa do Brasil, sendo a principal fabricante de material bélico pesado, mísseis, lançadores de foguetes, veículos blindados, bombas inteligentes, sistemas de comunicação por satélites e veículos aéreos não tripulados, os chamados VANTs. O deputado argumenta também que a companhia é parte importante do tripé em que se baseia o Complexo Industrial de Defesa brasileiro, que junto com a Embraer e a Imbel domina 25% do mercado mundial de seus produtos, fatia similar ao mercado que tem os Estados Unidos, seguido da Rússia e da China. Em sua justificativa, o deputado também cita uma série de projetos em desenvolvimento pela empresa, como, por exemplo, o sistema lançador de foguetes Astros 2020, encomendado pelo Exército Brasileiro, além dos mísseis de cruzeiro AVMTC e dos mísseis de combate aéreo A-Darter, projetados para equipar os caças suecos Gripen. Na proposta, o deputado argumenta que a Avibraz foi certificada pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa e que hoje detém 85% de suas receitas com exportações para outros países. Segundo o projeto de lei, o valor da dívida da Avibraz alcançou em 2021 641 milhões de reais, sendo em valores arredondados 45 milhões com o BNDES, 55 milhões com a FINEP, 22 milhões com o Banco do Brasil,
30 milhões com a Caixa, além de 3 milhões com dívidas em impostos federais e previdenciários, o que coloca a União como o maior credor da empresa. Na proposta, o deputado estabelece um valor próximo de 2 bilhões para a desapropriação da Vibraz e argumenta que o montante representa apenas 5% dos lucros que o governo federal obteve com a Petrobras em 2021. No projeto, o deputado sugere então que o montante para a desapropriação venha dos recursos obtidos com os lucros da Petrobras. Ele argumenta ainda que o investimento representa menos de 5% dos gastos públicos com defesa no orçamento de 2022. Finalmente, o deputado argumenta que a venda da Vibraz a empresas estrangeiras pode prejudicar a segurança nacional e a defesa do Estado, bem como a autonomia e a indústria nacional. Segundo informações da Câmara dos Deputados, o projeto deve passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Relações Exteriores e Defesa Nacional, Ciência e Tecnologia, além da Comissão de Indústria e Comércio. Não há prazo estabelecido para que a proposta seja votada. O programa Brasil Consciência entrou em contato com a assessoria de imprensa e o gabinete do deputado Guilherme Boulos, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. A Vibraz não se manifestou sobre o assunto. Enquanto a possibilidade de nacionalização não é discutida no Congresso, os trabalhadores em greve acionaram a Justiça por meio do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos para tentar receber os 280 milhões em salários atrasados. Veja os detalhes. O sindicato ajuizou uma ação civil coletiva contra a Vibraz e seu sócio majoritário, João Brasil Carvalho Leite, que detém mais de 90% das ações da empresa. O sindicato pede que o patrimônio pessoal do empresário seja usado para pagamento das dívidas salariais, que atingem cerca de 280 milhões de reais. A ação coletiva chegou à primeira vara do trabalho de Jacareí no dia 17, e a citação dos réus foi determinada pelo juiz federal Ademar Prisco da Cunha Neto. Na iniciativa jurídica, o sindicato argumenta que a Vibraz detém mercado, portfólio competitivo e uma força de trabalho capaz de inventividade e maestria na execução dos projetos. A ação também aponta que a crise na fábrica é fruto da falta de planejamento financeiro por parte da direção empresarial. A má gestão levou ao atraso de 15 meses de salário, além de 13º e férias correspondentes a 2 anos. Como se não bastasse, a empresa cancelou o plano de saúde dos trabalhadores. O sindicato ajuizou a ação logo após o cancelamento da penhora de ações da Vibraz, pedida por um credor estrangeiro. Enquanto não houvesse o cancelamento, não haveria ações a serem penhoradas em favor dos trabalhadores. Essas ações são o principal patrimônio de João Brasil. A empresa e o empresário têm 15 dias, a partir da data da intimação, para apresentarem defesa e declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. O processo está em segredo de justiça por conta das informações fiscais, que são sigilosas. A crise na Vibraz se arrasta há alguns anos. Em 18 de março de 2022, a empresa demitiu cerca de 400 trabalhadores na fábrica em Jacareí. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos informou que não houve nenhum comunicado prévio ou tentativa de negociação sobre medidas para evitar as demissões, como a adoção de um layoff, por exemplo. A fábrica alegou que teve de adotar ações de reestruturação organizacional da empresa, mantendo as atividades essenciais para o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos junto aos seus clientes. Ao mesmo tempo em que fez o corte, pediu à Justiça a recuperação judicial, alegando dívida de 600 milhões de reais. O sindicato recorreu à Justiça do Trabalho e conseguiu reverter o corte porque o juiz entendeu que não seria possível ter recuperação, se não havia força de trabalho na empresa. Com a readmissão, a empresa colocou os funcionários em layoff. Os trabalhadores da Vibraz de Jacareí entraram em greve, reivindicando a garantia de estabilidade para todos os funcionários, pagamento dos salários atrasados e também para que a empresa adote um sistema de trabalho rotativo, no qual os grupos se revezem entre o layoff e o trabalho na fábrica. Falando de Vibraz e da indústria bélica nacional, a gente lembra para vocês
que o Brasil Consciência sempre procura trazer novidades relativas à nossa base aqui de São José dos Campos, que inclui institutos como o próprio DCTA, além do ITA, do IEAV ou do IAE, onde são desenvolvidos projetos aeroespaciais. Mas na nossa visita ao Pará, na reunião anual da SBPC, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco do que a Marinha faz para o apoio da pesquisa brasileira. Entre essas pesquisas, como nós já mostramos aqui no Brasil Consciência, estão os esforços do INPE em participar do programa ProAntar. Então vamos ver o que a Marinha oferece de estrutura de apoio à pesquisa brasileira. Veja. O que vocês trouxeram para mostrar para a população? A Marinha do Brasil trouxe para a exposição o conceito de Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um mar que pertence aos brasileiros, um mar de riquezas, e nós trouxemos justamente para trazer para a mentalidade do brasileiro que o país não termina na praia, que nós temos todo 5,7 milhões de quilômetros quadrados de áreas de soberania, que é uma fonte de riquezas e biodiversidade incrível. Vocês transmitem à população alguma informação sobre o monitoramento dessa área da Amazônia Azul? Sim, essa área da Amazônia Azul é de soberania brasileira e a Marinha atua justamente na garantia dessa soberania, com proteção e também com 2 estações científicas. Nós temos uma estação científica no arquipélago de São Pedro e São Paulo e uma estação científica na Ilha da Trindade, que a gente vai ver com mais detalhes. Bacana, e a gente vê aqui do lado tem até um navio, inclusive. Que navio é esse, tenente? Esse é o navio Patrulha Oceânico Amazonas, que atua justamente na patrulha de toda a extensão da Amazônia Azul. Bacana, tem até um timão aqui, olha, para as pessoas que querem tirar foto, né, guardar aquele selfie com a Amazônia Azul. Vamos seguir, tenente, o que tem mais para mostrar por aí? Nós trouxemos também uma maquete da estação científica que é mantida pela Marinha na Ilha da Trindade. O que essa estação faz? Qual que é o papel dela? Ela fica a 1.200 quilômetros do Espírito Santo e a ideia dela é apoiar as pesquisas científicas a serem realizadas na região. Legal. E do lado de lá, que a gente está vendo aquelas crianças usando aquele óculos de realidade virtual, o que tem? Ali nós trouxemos, na realidade virtual, uma visita ao arquipélago São Pedro e São Paulo, onde é possível visitar do céu ao fundo do mar no arquipélago. Bom, e aí a gente chega nessa outra parte que, pelo visto, tem a ver com o trabalho de pesquisa lá na Antártica. O que vocês estão mostrando aqui, tenente? Nós trouxemos a maquete da nossa estação científica, a estação Comandante Ferraz, que já atua há 42 anos no ambiente antártico, onde todo ano é realizada a OperAntar, que é uma operação de apoio logístico à pesquisa científica no ambiente antártico. A gente já falou bastante sobre a estação, sobre o trabalho, por exemplo, dos pesquisadores do INPE que vão para lá, mas falamos pouco sobre esse trabalho logístico. O que o oficial da Marinha, o marinheiro, faz para apoiar a ciência lá na Antártica? A Marinha ela mantém um grupo base de 17 militares fixos na Estação Antártica durante um ano. E o trabalho da Marinha consiste no apoio logístico de se levar esses pesquisadores até a Antártica, na questão da manutenção da Estação Antártica, do funcionamento da estação, além de marcar presença política na região antártica. O fato de nós termos uma estação na Antártica faz com que o Brasil seja um dos 29 países que compõem o membro consultivo do Tratado Antártico. Então, com isso, nós temos voz e voto nas decisões que são tomadas em relação à Antártica. Aqui, pelo visto, tudo é Antártica. Que navio é aquele? Esses são um dos navios que dão apoio à OperAntar, a nossa Operação Antártica. É o navio polar Almirante Maximiano. Ele entra também no apoio logístico de levar os pesquisadores e trazê-los de volta durante a OperAntar.
Então, por exemplo, aqui vocês têm um resumo em números do que vocês levam para lá. Além do navio, são 2 navios, na verdade. 2 navios. É o navio Ari Rangel e o Almirante Maximiano. 2 navios, 10 aeronaves, 102 horas de 2 helicópteros para percorrer 4.506 quilômetros de distância do Rio de Janeiro até lá na Antártica. Sim, esses dados eles são da nossa última Operantar, em que nós levamos 137 pesquisadores com 23 projetos de pesquisa diferentes. Contamos com o apoio da FAB, de 10 voos de apoio, que nós também realizamos durante a Operantar, para o lançamento de cargas de suprimentos e materiais necessários para a manutenção da Estação Antártica. Esse outro navio, o que seria? Ele é o Ari Rangel, que nós falamos aqui no pôster. No pôster. E é mais um dos navios oceanográficos que dão apoio à Operação Antártica também. Tenente, e então, além dos 17 militares que ficam permanentemente na base, quantas pessoas estão envolvidas numa operação Pro-Antar como essa? Na última Operantar, nós tivemos 500 pessoas envolvidas, dentre elas tripulação do navio, os pesquisadores e o grupo base, como foi a pergunta. A tenente está falando aqui, olha, tem no pôster que a gente mostrou, só na última operação foram 137 pesquisadores para 23 projetos de pesquisa, sendo eles 39% de mulheres. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouco sobre a seca severa que avança sobre o Brasil. O CEMADEM está monitorando a questão. Veja no próximo bloco. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a situação de seca que atinge diversos municípios do Brasil. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que faz parte da nossa base, está intensificando a divulgação das informações para alertar a população e os órgãos competentes e enfrentar a situação da melhor maneira possível. Veja as últimas informações. Os dados de junho do CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é Instituto de Pesquisa da Base do SINDCT, apontam que 1.024 cidades em todo o Brasil estão vivendo sobre uma seca severa ou extrema. O número é quase 23 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 45 cidades apontaram os mesmos índices. Os estados mais afetados são Amazonas, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Neles, todas as cidades estão sob alguma classificação de seca. A estiagem vem afetando o abastecimento, isolando regiões que dependem do transporte por rio, causando prejuízos na agricultura e pecuária pelo país e tornando o ar difícil de respirar. Além desses problemas, a falta de chuva colabora para o aumento das queimadas, que tem registrado recordes em 2024, com índices maiores dos últimos 10 anos. No Pantanal, por exemplo, a situação é crítica. O Rio Paraguai, o principal do bioma, registra um nível mais baixo dos últimos 60 anos. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o fogo no Pantanal é o pior já registrado desde o início da série histórica em 1998. O problema, segundo os pesquisadores do CEMADEM, é agravado pelo El Niño, que, apesar de ter terminado no ano passado, deixou consequências climáticas severas. Em 2023, o El Niño causou a pior seca dos últimos 40 anos nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. A região norte, principalmente a região amazônica, funciona como uma espécie de reservatório de água voador para o restante do país. A floresta acumula a umidade que chega do oceano e empurra esse ar úmido para o restante do Brasil.
Com a seca observada desde o ano passado, o sistema natural não conseguiu se recuperar e isso ampliou os efeitos da seca que atinge o país neste momento. A estimativa dos pesquisadores é que a chegada de outro fenômeno, desta vez a Laninha, que tem efeitos contrários em relação ao El Niño, possa reforçar a formação de chuva e minimizar a estiagem pelo país. A Laninha, porém, só deve atuar com mais intensidade a partir de meados de agosto, que deverá manter a seca intensa por mais tempo, segundo as informações do CEMADEM. Além de realizar as pesquisas e o monitoramento das áreas de seca e também de deslizamento de encostas, o CEMADEM realiza intenso trabalho de divulgação dessas informações. Uma das últimas ações foi a criação de um perfil no Instagram apenas para divulgar as informações de seca. O Instituto também participa de diversas feiras e eventos, como aconteceu neste ano na reunião anual da SBPC. E o Brasil Consciência esteve lá para conferir. Veja. E a gente vai conversar com a Selma Flores para ver o que eles estão mostrando para a população que visita o evento. Vamos lá, Selma, o que vocês estão apresentando aí do trabalho do CEMADEM? Boa tarde a todos. Então, para esse evento, a gente trouxe especialmente o pluviômetro automático do CEMADEM, que é um dos equipamentos, um dos tipos de equipamento que a gente possui lá no centro. A gente tem cerca de 3.000 equipamentos desse tipo espalhados pelo Brasil, nos 1.133 municípios que o CEMADEM monitora atualmente, né? Ele é um excelente ponto de partida para explicar uma das principais atividades do CEMADEM, que é a atividade de monitoramento e emissão de alertas, né? É um equipamento que mede a chuva em tempo real, né? E quando está chovendo, emite a informação sobre a chuva de 10 em 10 minutos, né? Pela telefonia celular. É um equipamento autônomo, que tem a energia gerada por energia solar, né? Pela placa solar. E essas informações elas são enviadas para a central do CEMADEM de operação, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe multidisciplinar, né? Que inclui hidrólogos, geólogos, meteorologistas, especialistas em vulnerabilidade, e eles fazem a avaliação dos riscos existentes, né? Para poder enviar o alerta. Esses alertas são enviados pela Secretaria Nacional, desculpa, pela Defesa Civil Nacional, para a Defesa Civil Nacional, e também para as defesas civis estaduais, e que aí mobilizam as providências, os órgãos necessários, né, no caso da ocorrência do risco de alerta, né? Muito bem. E o que vocês trouxeram mais? Esses painéis estão mostrando o que, esses monitores? Então, aqui o monitor, ele está com alguns vídeos que estão em modo contínuo, que mostra, é um vídeo institucional, né, que mostra, além da missão do CEMADEM, alguns dos produtos que o CEMADEM tem, que são as previsões de risco geológico e hidrológico, que são previsões que são feitas diariamente, né, pelo centro, que aí mostram, assim, não exatamente um município, mas uma região um pouco maior, onde existe o risco, né? A gente trouxe também algumas informações sobre o programa CEMADEM Educação, que é um programa muito importante do centro, que se baseando nas atividades que o CEMADEM realiza, ele elaborou propostas de atividades para serem usadas nas escolas, pelos professores, sugestões de atividades, com coisas muito criativas, interativas, né? E que podem atrair bastante os jovens, né? A gente também, quando explica sobre as chuvas para os alunos, para os participantes, a gente fala assim, bom, tem a chuva de mais e a chuva de menos, né? Então, o CEMADEM, ele também monitora as secas, né? E monitora de duas formas, através de um equipamento um pouco diferente desse, que mede a umidade do solo, né? E também por satélites. E com isso ele fornece informações para o governo para subsidiar programas de garantia safra, por exemplo,
né, que são úteis para a agricultura familiar, né? A gente também explica que no Semadem, além dessa atividade operacional, a gente tem atividades de pesquisa. A gente tem pesquisadores dessas áreas todas, hidrologia, geologia, tem biólogos, tem geógrafos. E uma das nossas pesquisadoras, por exemplo, pesquisa os incêndios. Então a gente também está mostrando uma publicação que ela fez, né? E também é um livro que traz atividades pedagógicas para trabalhar esse tema dos incêndios. É um livro que tem chamado bastante atenção. Aqui principalmente, né, pelos números de queimadas que eles enfrentam, né? Sim, o pessoal deve ter se interessado bastante. Sim. O que o público mais pergunta? Quais são as dúvidas deles sobre o trabalho do Semadem? Me chamou a atenção assim, que muitas pessoas não conheciam o Semadem, pelo menos pelo nome, mas quando a gente começa a explicar, né, e fala o que ele se relaciona aos desastres, isso sim é uma coisa que todo mundo está acompanhando, né? Pelo Sul, por outros desastres que aconteceram recentemente, e aí daí já surge o interesse, né, de como é que é feito esse trabalho, né? E uma outra coisa que está chamando muita atenção aqui no stand são os jogos, né? Que são parte de um projeto também, um outro projeto, da pesquisadora Silvia Saito, do Semadem, e que também tem esse mesmo espírito de passar as noções sobre desastres para os estudantes, né? E muitos vêm aqui e ficam jogando, depois que a gente ensina, né, como é que são as regras, e passam um tempo jogando, trazem os amigos depois, no dia seguinte. Esses são os pontos mais de interesse do jovem. Sim. Legal. Podia ter SBPC Jovem, no caso. Né? Desculpa, eu até esqueci de mencionar que a gente teve atividades na SBPC Jovem justamente com os jogos, né? A gente fez lá uma sessão de jogos com esses jogos todos, que são o Vale do Risco, o Quem e o Mini Trunfo. O Quem, ele mostra os profissionais que trabalham na área de desastres, né? O Vale do Risco mostra uma cidade que tem os bairros, cada um com áreas de risco de deslizamento ou inundação, e o que as pessoas precisam fazer para salvar o maior número de pessoas, né? Legal. E quem joga ganha o joguinho, pode levar embora? Sim, como a gente chegou num momento que já não tem tantos, né? Aí a gente fez essa proposta. Quem jogar, quem ganhar, leva o Vale do Risco. Os que não ganharem, levam os menorzinhos, porque é o que a gente tem no momento, né? A gente também recebeu aqui muitos professores, né? Porque, pelo menos assim, da minha parte, quando chega alguém aqui, eu procuro saber quem é essa pessoa, né? Qual que é a formação dela, o que ela faz, onde ela atua, né? E a partir dessa exposição que a pessoa faz, eu direciono assim, né? O que eu vou apresentar, né? Eu vejo, então, por exemplo, se é um professor, eu vou mostrar com mais detalhe o programa Semadem Educação, que tem atividades tão interessantes, né? Ou se a pessoa tem um programa com comunidades, né? Tem um projeto de pesquisa, como apareceu um jovem que era do Marajó, né? De uma área bem não turística do Marajó, né? Do outro lado, e que conseguiu ter acesso à educação superior, e agora, já na pós-graduação, ele tem interesse em fazer um trabalho com ciência cidadã, né? E ele chegou com a seguinte pergunta para mim: qual que é o maior desafio da ciência cidadã na sua área? Ele já chegou assim, né? E aí, a partir já deu o lead do mestrado. Exato, Aí, a partir disso, a gente começou uma longa conversa e tal, né? Ele ficou super entusiasmado, assim, né? Porque o que ele quer é levar o conhecimento que ele teve acesso, né, para a comunidade dele, né? E eu achei muito bacana, né? Agora eu não estou me recordando o nome dele, mas eu acho que é esse o espírito da SBPC mesmo, né? Despertar esses interesses, esse encantamento, né? Pelo conhecimento, que é uma coisa
que tem que ter essa mão dupla, vamos dizer, né? A questão da seca no Brasil está intimamente ligada ao desmatamento da Amazônia. Por falar em desmatamento, o INPE vai transferir tecnologia dos sistemas PRODES e DETER, que faz o monitoramento do desmatamento, aos demais países da bacia amazônica. O acordo foi realizado por meio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e o Brasil Consciência entrevistou a presidente da organização durante a SBPC. Veja. A gente veio para essa SBPC esperando até um tom ufanista, o anúncio de investimentos e tal. E o que a gente está percebendo é um tom de cobrança um pouco mais acentuado com relação ao governo de melhorias efetivas aqui para a região. A senhora também percebeu esse tom de cobrança? A senhora acredita que existe necessidade para essas cobranças? Olha, eu falo agora não como diretora da UTCA, mas como alguém que tem toda uma vida na Amazônia e que acompanha sempre essas dificuldades. Creio que sim, porque a ciência, a tecnologia, assim como a educação, saúde, ainda vivem e tem muitas necessidades para a gente alcançar a equidade, a integralidade, não é? E a Amazônia, ela tem uma demanda muito maior, porque nós somos uma região muito grande, com as pessoas espalhadas por todo esse espaço, e não temos ainda plenamente definidos no nosso país um elemento que garantam que essas diferenças serão levadas em consideração na hora do orçamento. A gente sabe que o Brasil vive muitas restrições orçamentárias, sabemos que o Congresso Nacional demanda praticamente a metade do orçamento, o que dá uma capacidade de mobilidade para o Poder Executivo muito pequeno, não é? E então é óbvio que eu acho justa essas cobranças, acho que independente do governo que esteja, a sociedade sempre tem que estar organizada para cobrar, mas também para fazer, né? No aspecto da ciência e tecnologia, eu que estou atuando agora numa organização internacional, eu vejo que, apesar das debilidades que o Brasil vive, a gente tem sido exemplo para os países vizinhos no sentido de garantir um processo democrático maior, uma inclusão social muito importante na nossa região. Óbvio que a gente sempre vai ter que cobrar, porque muito ainda tem que ser feito, mas a gente também tem que reconhecer que o Brasil vem, e nesses últimos anos, sobretudo com o governo que voltou agora, tem trilhado um caminho especial de garantir a inclusão dentro da ciência, dentro da pesquisa, dentro das universidades públicas brasileiras, uma inclusão social importante, cujos frutos nós já estamos provando. Houve o anúncio no segundo dia de um pacote, o reanúncio, né, de um pacote de 500 milhões para a ciência na Amazônia. A senhora considera que esse valor é representativo para melhorar a situação dos institutos, que muitos deles vivem situações complicadas, com falta de servidor aposentando, não tem concurso, não tem reposição salarial. Nós tivemos um movimento grevista aqui de entidades ligadas à preservação. Esse dinheiro é suficiente para resgatar a dignidade dos institutos de pesquisa da Amazônia? Não, é um dinheiro importante, não é? Esse dinheiro praticamente virá para projetos de inovação, projetos de pesquisa, e uma parte desse recurso, 10%, pode ser usado em projetos internacionais também. A gente está discutindo com o Ministério de Ciência e Tecnologia como incluir os países amazônicos, claro, juntamente com os pesquisadores brasileiros nesse projeto, o que pode ajudar a região, ambos os países que estarão envolvidos. Claro que a gente precisa de mais recursos. Eu quero apenas destacar o fato de que a nossa região em especial, que presta um serviço ambiental muito importante para o planeta, porque hoje não há dúvida que do ponto científico, do ponto de vista da ciência, já está comprovada, a região amazônica ela é um importante regulador do clima, não é? Então, somos importantes não só para o Brasil, para o território brasileiro, ou para a Amazônia, ou para o nosso continente, mas somos importantes para o planeta. E o que governos como o governo brasileiro e outros governos reivindicam dos países desenvolvidos é que eles contribuam
para a conservação e o desenvolvimento sustentável, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eles não estarão prestando nenhum favor, não é apenas cumprindo o que determina as convenções internacionais do clima que já aprovaram, inclusive, a constituição de um fundo de mudanças climáticas de 100 bilhões para contribuir com países que vivem em processo de desenvolvimento. Então, esse será um recurso importante que, não tenho dúvida nenhuma, vai ajudar e aqui a gente possa dar um salto bem significativo e importante aqui na região. Porque falar de conservação significa falar em melhoria, necessariamente em melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque nós não podemos apenas conseguir um ou outro, ou que a população tenha uma qualidade de vida melhor sem a conservação, ou o inverso, né? Então, a gente trabalha assim, o presidente Lula tem sido muito sensível, foi na Colômbia recentemente, esteve na Bolívia agora, e sempre a OTCA na pauta. Isso que é muito importante, esse projeto de integração, projeto de cooperação amazônica com todos os países, independente da posição de seus governos, mas que a gente garanta isso para que a gente possa desenvolver um projeto unitário de desenvolvimento com conservação, para garantir a qualidade de vida não só da geração atual, mas principalmente das gerações futuras. Os problemas são conhecidos, mas as potencialidades e possíveis soluções também. O que falta para amarrar um projeto amazônico e que possa explorar os recursos naturais, dar qualidade de vida para a população e manter a floresta em pé? É dinheiro ou é gestão? Nesse aspecto, essa área aqui da ciência e da tecnologia é fundamental, assim como a da comunicação. Não dá para a gente falar em sociobioeconomia sem falar em comunicação, não dá para falar em sociobioeconomia sem falar em ciência, em desenvolvimento, em pesquisa. Porque o que nós precisamos fazer é agregar valor aos produtos naturais, né? Então, antes de agregar valor, a gente tem que conhecer e saber como manejar. Nós temos muitas experiências. Nós temos hoje o pirarucu, que é um peixe um peixe muito importante, não só para a nossa região, mas um peixe que já ganha o mundo hoje. A técnica de manejo hoje, o pirarucu esteve prestes a entrar em processo de extinção. A técnica do manejo que se desenvolveu cientificamente foi a partir do conhecimento e das práticas ancestrais e tradicionais, não é? Então, veja, eu acho que nós precisamos dessas duas questões. Nós precisamos de muito recurso, porque você não faz ciência, não faz pesquisa sem recurso, e precisamos de uma boa gestão, né? Além de um envolvimento da sociedade, um envolvimento dos governos subnacionais também. Então, é uma somatória de fatores que vai propiciar com que a gente se desenvolva. E a unidade regional, que é muito importante também. O Programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Terceiro bloco, o Programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre um dos principais assuntos discutidos durante a reunião anual da SBPC, a necessidade da neoindustrialização brasileira ou a reindustrialização com fortes investimentos na indústria 4.0 para agregar valor aos nossos produtos, criar riqueza e distribuir mais renda por meio de emprego de qualidade na indústria. Vou mostrar para vocês um pouco dessa discussão que aconteceu durante o evento. Acompanhem. E uma das estratégias que a gente mais aposta, que é definida pelo governo, é a nova indústria Brasil, ou a neoindustrialização. Conceitualmente, é a indústria 4.0, trabalhando mais do que a automação no nível de digitalização muito forte, com critérios de sustentabilidade, boas práticas, boas relações trabalhistas, etc. É uma nova leitura da indústria 4.0, chamada neoindustrialização, e que aqui a gente chama de Nova Indústria Brasil. Ela se assenta em 6 eixos, que estão sendo discutidos, talvez mudem um pouco isso. Ontem saiu até um artigo no Valor Econômico falando sobre isso, né? Mas ela foi estruturada ano passado em cima de 6 eixos. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para erradicar a fome, complexos da saúde resiliente para a prevenção e tratamento de doenças, infraestrutura, saneamento e moradia sustentáveis,
transformação digital da indústria, descarbonização da indústria, viabilização da transição energética e bioeconomia, e 6, tecnologias críticas para a soberania e a defesa nacional. São 6 eixos do programa Nova Indústria Brasil, que busca reposicionar a indústria na economia brasileira. A indústria representa em torno de 11% do PIB nacional, já representou mais de 20% do PIB nacional. Mundialmente, representa 18% a 20% do PIB mundial, né? E no Brasil, então, ela perdeu esse protagonismo, por diversos motivos, né? O agro cresceu muito, a área de serviço, o setor de serviço cresceu muito, mas também porque a indústria foi, aos poucos, sendo desmontada, né? Então, esses são os eixos para montar. A FINEP entrou nesse projeto junto com o BNDES, né? O governo colocou, entre FINEP e BNDES, 300 bilhões de reais, disponível para esse programa até 2026. Aqui é o que nós, até no dia 18 de junho, nós aprovamos dentro dos 6 eixos de projetos, né, de financiamento. Então, cadeias agroindustriais, nós aprovamos 2 bilhões 153 milhões de reais de projeto de inovação, dos quais 1 bilhão e 600 a gente entra, e em torno de 500 milhões de reais alavancado pelas próprias empresas, né? Essa área de saúde, 1 bilhão 431, e com alavancado mais 1 bilhão e 200. Aqui já passou de 2 bilhões, que tem 2 grandes projetos que nós já aprovamos. Eu não posso divulgar, porque ele ainda tem fase de assinatura de contrato, mas aprovamos hoje um de 350 milhões a mais, para mais uma indústria. Aprovamos hoje de manhã na reunião de diretoria. Então, esse valor aqui da saúde já está batendo quase 3 bilhões de reais. É que quando até a gente fechar todo o contrato, nós não podemos divulgar, então, por isso, tem 3 contratos aqui que eu não posso falar, mas que em breve serão divulgados amplamente. Uma delas a empresa até já divulgou, mas eu não vou falar. Porque eles podem, eu não posso. Na área de infraestrutura e saneamento, né? Então, 635 milhões, alavancado 765, porque 130 milhões da iniciativa privada. Transformação digital, a FINEP entra com 1 bilhão 508 e total de projetos 1 bilhão 766. Bioeconomia e descarbonização, 3 bilhões e 200 milhões da FINEP, mais 400 bilhões da iniciativa privada, então 3 bilhões e 621 milhões. Soberania nacional, 1 bilhão e 300 de projetos, dos quais 1 bilhão e 100 milhões da FINEP, o FNDCT. Então, no total, 11 bilhões de projetos, com 9 bilhões da FINEP. Isso aqui já está batendo uns 15 bilhões, aqui de fato está muito dinâmico, a gente está tocando muito, e a indústria está sentindo firmeza, que o projeto está andando, então tem nos procurado intensamente, né? E nós estamos, de fato, num trabalho muito intenso, né, para aprovar. E como é que funciona na FINEP? O projeto entra, ele tem uma série de esteiras e vai passando nos comitês. Depois que ele passa no último comitê, que são os comitês dos superintendentes, ele vai para a diretoria. A diretoria recebe, analisa, aprova ou não aprova, redefine ele, enfim. E depois ele volta para buscas de garantia de financiamento, mais uma votação na diretoria, assinatura de contrato e começa a liberação dos recursos e monitoramento. Eu não botei aqui, mas as taxas são bastante convidativas, mas este não é o nosso eixo aqui. Alguns dos projetos que nós aprovamos que eu queria mostrar. Por exemplo, missão 1. Eu não vou falar de saúde mais, porque eu sei que o Gadelha vai entrar mais nesse detalhe, né? Missão 1, cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. Esse aqui é um dos projetos que nós aprovamos, 180 milhões de reais, né? Com o Centro de Tecnologia Canavieira, plantio baseado no uso de semente sintética e desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Isso aqui é a busca de uma cana-de-açúcar ainda mais eficiente para produzir o etanol mais eficiente e combustível verde para a aviação. Então, um projeto que nós, de 180 milhões de reais, que nós estamos entrando, aprovado em agosto de 2023. Ontem, nós lançamos 3 editais aqui para a agricultura familiar, também dentro desse eixo 1, né, que era para produzir bioinsumos,
para produzir equipamentos menores voltados à agricultura familiar e também na área de sementes e estudos de novas cepas, etc. Lançamos ontem 13 editais, a ministra estava presente, no total de 285 milhões de reais. Esses são editais de subvenção. No eixo 2, Complexo Econômico e Industrial de Saúde, então aqui tem qual o projeto que foi a plataforma para desenvolvimento de terapias avançadas para doenças raras baseadas em tecnologias CRISPR-Cas9. Assim que lê? Cas9, exatamente. Não reembolsável também, proponente a Fundep, da UFMG, e nós estamos entrando com 1.997 milhões de reais. É um dos projetos, dos centenas, dezenas que já aprovamos na área de saúde. Né? Aqui, no Missão 3, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável para a integração produtiva e o bem-estar das cidades. Projeto de cidades sustentáveis, aqui proponente Vital Engenharia Ambiental, 217 milhões do projeto, a FINEP entra com 90%, 195 milhões de reais. Isso aqui é um financiamento. Mas nós temos projetos mais diversos para tornar as cidades mais resilientes. Então, isso aqui é no terceiro eixo. No quarto eixo, transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. Um projeto, transformação digital para o mercado de distribuição e varejo de produtos farmacêuticos. É um projeto de 154 milhões, a FINEP entra com 80%, 123 milhões. Então, isso aí é um projeto... Só que estou dando um exemplo aqui de casos que nós aprovamos já. Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética para garantir os recursos para as futuras gerações. Né? Trabalho com hidrogênio renovável, energias renováveis, Companhia de Saneamento do Paraná. É um projeto de 12 milhões, dos quais a FINEP entra com 6 milhões de reais. Isso aqui é uma subvenção econômica. Né? Tecnologias de interesse da soberania e defesa nacional. É uma subvenção econômica com a Visiona Tecnologia Aeroespacial. É desenvolvimento de satélite de baixa altitude. É um projeto de 231 milhões de reais, a FINEP entra com 219 milhões de reais. Então, isso são modelos, exemplos de alguns projetos que a FINEP está financiando dentro desse projeto chamado Nova Indústria Brasil, ou Neoindustrialização. Pois bem, isso aqui é um livro que iremos, não lançar, mas quem quiser, ao final aqui, iremos fazer uma pequena sessão de autógrafo, eu e o Peregrino, que organizamos, é fruto de um conjunto de debates que fizemos no início desse ano lá na FINEP. Fizemos 13 seminários no âmbito da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Ficou para a gente a tarefa de organizar o debate sobre neoindustrialização. No final, organizamos um livro, e com 60 coautores, palestrantes, enfim. E depois vamos fazer aqui uma pequena sessão de autógrafo. Quem quiser, o livro é gratuito. Quem não puder esperar, tem o e-book dele no site da FINEP. Estaremos aqui daqui a pouquinho, então, falando sobre isso. Mas o que eu queria mesmo parar para falar é sobre desafios para a NIB. Eu sei que meu amigo Jefferson fará muitas observações que ele já fez ontem no Conselho Consultivo da FINEP. A FINEP reúne seu Conselho Consultivo e ouve muito, cada 2 meses, o ecossistema do qual nós atuamos. Mas eu apontei algumas questões aqui que acho importante para o futuro, desafios para o futuro da continuidade da Nova Indústria Brasil. Um deles, perenidade do programa e financiamento. Esse programa ele só tem resultado, Campolina, se ele tiver, de fato, longo prazo e financiamento disponível. Se não reindustrializa, não vence uma tarefa tão complexa assim, se o Estado não entrar firme, com facilidades e uma série de iniciativas para dar sustentação nesse processo que eu vou abordar daqui a pouquinho. Mas isso é um grande desafio. Não dá para chegar em 2026 e parar o projeto. Isso aqui você tem que estender ele. Então, isso é um desafio, é manter o programa. E temos sido muito criticados na mídia, dizendo que é subsídio de juro. Não é subsídio de juro. O mundo todo tem grandes projetos de reindustrialização, investindo trilhões de dólares. O nosso projeto é de 60 bilhões de dólares. É muito pouco perto do que o mundo está investindo, mas, no mínimo, o mínimo necessário para retomar um protagonismo da indústria no Brasil. Consolidar e ampliar o alcance dos setores na margem de preferência. O que é margem de preferência? Foi lançado há poucos dias, margem de preferência para a compra de ônibus. Então, os ônibus
né? Ônibus, eu acho que trens ainda não estão dentro, só a parte de transporte urbano sobre rodas, né? Ônibus, né? Que os produzidos no Brasil têm, cumprindo determinados critérios, eles têm preferência na compra do governo. Né? Então, mais de preferência de compra, que vai de 10% a 20%, né? Mesmo que custe um valor superior, né? De comprar um ônibus produzido no exterior, eles terão preferência, e isso você garante a sustentação e a ampliação do ecossistema. Então, a gente ampliar mais setores, colocar aí mais setores, saúde tem que entrar firme nisso aí, a parte de produção de alimentos tem que entrar firme nessa questão aí, tecnologias de comunicação, enfim, ampliar o alcance, o número de setores na margem de preferência, a lei permite isso. Reduzir a excessiva financeirização da economia brasileira. É mais fácil aplicar no mercado financeiro que construir indústria. O juro no Brasil é muito alto. 9 fora zero, a pancadaria em cima do Haddad, recentemente, está por conta disso aqui. O sistema financeiro reage de uma forma brutal no Brasil quando a gente tenta criar uma economia mais dinâmica que esteja na base a participação e o funcionamento. Isso é um problema seríssimo. Eu tenho um quadro que eu não botei aqui, mas que eu copiei do Davidovich. Ele coloca as 10 principais empresas na Bolsa de Nova York em 2010 e 2020, e no Brasil, na Bovespa, 2010 e 2020. Na Bolsa de Nova York, você tem uma transição das indústrias tayloristas, fordistas, aquelas indústrias antigas, né, de 2010 para 2020, para as empresas de tecnologia. E só tem, em 2010, 2 empresas financeiras, em 2020, uma empresa financeira entre as 10 principais na Bolsa de Valores. De Nova York. Na Bolsa de Valores de São Paulo, não existe transição. Você tem, em 2010, dividido entre empresas de commodities e empresas financeiras. Em 2020, empresa de commodity e empresa financeira. Qual é a única diferença que tem? Em 2020 entra a VEG, que é uma empresa de tecnologia, entre as 10 primeiras. É errado? É ruim? Não estou criticando aqui, mas o fato é que há muita predominância de um setor que devia ser parte do financiamento e sustentação de uma economia, e não eixo essencial de uma economia. Então, essa questão de reduzir a excessiva financiarização da economia é fundamental, porque o dinheiro encaminhe para, de fato, investimento em infraestrutura e indústria. Integrar a academia com o setor privado. Isso é um desafio que estamos trabalhando muito na FINEP. A gente tem feito muita insistência e discutido a importância de que o FNCT ajude a financiar um sistema de reindustrialização para gerar emprego para a pós-graduação brasileira e também para tirar o que nós temos nas prateleiras das universidades e levar para o mundo real, o mundo produtivo. Então, essa integração é muito importante e nós temos que insistir bastante nisso. Professor, sobre essa perspectiva da neoindustrialização e a necessidade de diversificação de produtos, de segmentos no país, como é que o senhor vê a participação da indústria espacial, especificamente, nesse processo? Qual que é a importância dela para a neoindustrialização brasileira? O que é importante dizer que neoindustrialização é um novo formato industrial. Não é simplesmente para a gente aumentar a produtividade, para a gente aumentar competitividade. E na área de competitividade, os nossos grandes acordos mundiais são na área de produção de alimentos. Aí você vai pensar, poxa, mas o que tem a ver com o assunto? Não, basicamente, para você aumentar uma questão fundamental, que é rastreabilidade dos produtos, o setor aeroespacial tem uma função ímpar dentro desse processo. Se a gente quer mostrar que a gente produz em áreas corretas, sem trabalho escravo, com qualidade, umidade, temperatura controlável, é fundamental o uso de recursos do setor aeroespacial, nanosatélites para desenvolver produtos, para desenvolver o monitoramento dos processos.
drones, para você conseguir monitorar em tempo real, inclusive utilizando inteligência artificial para verificação da qualidade desse processo como um todo. Agora, se a gente referenciar para um outro lugar, derivar, pivotar para uma outra área, por exemplo, na área de saúde, uma das missões é para a área de saúde. A área de saúde, particularmente, se a gente quer ampliar o uso do SUS na área de atendimento em situações remotas, você precisa de uma comunicação com satélites de baixa órbita. Fundamentalmente, você tem que utilizar tecnologias de inteligência artificial também na ponta de equipamentos que vão passar dados para o satélite, que vai passar dados para uma base de inteligência artificial, que vai dizer se médicos atendem ou não atendem aquele determinado tipo de situação. Isso, basicamente, faz o setor aeroespacial ser utilizado. O setor aeroespacial ele é extremamente transversal, ele não é somente para a área de defesa. Nesse mundo novo, ele atende tudo nesse aspecto. Grande parte da comunidade científica nacional que esteve reunida na SBPC do Pará estará junta novamente na próxima semana em Brasília para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, evento que acontece entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. O evento não acontecia há 14 anos e até por conta de todo este hiato foi precedido de diversas reuniões preparatórias. Nós, inclusive, mostramos aqui no nosso programa um pouco da reunião realizada no INPE sobre o setor espacial. Todo este material foi compilado em um e-book que está disponível para o acesso de qualquer pessoa. Nós estivemos na SBPC durante a apresentação do e-book e conversamos com o organizador da 5ª Conferência Nacional, o ex-ministro Sérgio Rezende. Doutor Sérgio, todo aquele processo, todas aquelas audiências preparatórias, regionais, temáticas, chegamos a um resultado de um documento compilado, disponibilizado na internet, e agora a gente passa efetivamente a aguardar a realização da 5ª Conferência. Qual que é a expectativa do senhor desse trabalho que o senhor fez em parceria com as entidades e o que o senhor acredita que possa sair efetivamente dessa reunião? Olha, a expectativa é a melhor possível, porque as reuniões prévias ocorreram também em outras conferências. Só que nesta nós tivemos 221 eventos prévios com a participação de cerca de 70 mil pessoas de todas as áreas, muitas pessoas que não são do meio acadêmico nem de pesquisa, mas que têm interesse no resultado da ciência. Tivemos conferências temáticas, reuniões estaduais, municipais e conferências livres. Essas conferências livres foram organizadas espontaneamente por pessoas, por entidades, e elas mobilizaram um número enorme de pessoas, como eu falei, e em áreas muito importantes na qual a ciência tem que chegar. Então, nós chegamos à 5ª Conferência com um acervo de discussões muito grande, muito rico, e que certamente vão fazer com que a conferência seja um sucesso. A conferência vai ocorrer daqui a 2 semanas e meia, mas na verdade ela começou há um ano, e durante esse ano tivemos então como eu falei, as discussões e um grande conjunto de informações e recomendações. Da conferência em si, terminado o processo todo, nós vamos ter documentos com recomendações para que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o governo como um todo façam um plano de ação que esperamos que seja por 10 anos, um plano decenal. Porque uma dificuldade com a ciência brasileira é exatamente o sobe e desce, as flutuações, tem plano por curto prazo, então precisamos de um plano de longo prazo. Até porque os resultados da ciência não saem de uma hora para outra. Sérgio. Eles são planos de longo prazo. Então, estamos confiando que a conferência vai dar subsídios importantes e vai estimular o governo a fazer um plano de ação decenal. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo SINDCT deve acessar a nossa página que está aí disponível para você na tela neste momento.
O programa também fica disponível no canal da TVT que você já conhece. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais atrações inéditas para você. Tchau, gente!